Bora lá, gente. Mais uma questão aqui de concordância verbal. Analista Judiciário 2012, TRE de São Paulo, FCC. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal. À noite, davam-se aos trabalhos de poucos e à diversão de muitos uma trégua. Olha só, essa tática que as bancas usam, principalmente a FCC. Davam-se, aí eles botam aqui um monte de coisa, ó, isso aqui é objeto indireto, né? Para ficar longe, aí bota tudo no plural. Davam-se aos trabalhos de poucos e à diversão de muitos. Aí você fala, pô, é plural mesmo. Mas na verdade, o que se davam a eles? Uma trégua. Uma trégua. Então isso aqui tinha que estar no singular. Isso aqui, ó, para dar uma impressão, ó, esse aqui é objeto indireto, isso aqui dá uma impressão, era para ser um objeto direto, na real. Mas, visto que tem o C aqui, e a gente já falou, por exemplo, quem é que dava uma trégua? Não sabe, então se não sabe quem é o sujeito aqui, você não consegue enxergar na frase, ou vai ser partícula passivadora ou vai ser índice de indeterminação do sujeito. Partícula passivadora no caso de VTD ou VTDI, que é o caso, né? Aí olha só, era para ser objeto direto, mas na verdade ele vira um sujeito da passiva. Então o verbo tem que concordar com ele. Isso aqui tá errado. Devia estar no singular. Beleza? Bora. Aos esforços brutais da Jubarte não correspondiam qualquer efeito prático. Ó, não correspondiam qualquer efeito prático. Não correspondiam, ó o verbo aqui, ó. Qualquer efeito prático. Olha isso aqui. Isso, certo? Não correspondia aos esforços brutais da Jubarte. Entendeu? Isso aqui, ó, qualquer efeito prático é o sujeito. Qualquer efeito prático, esse efeito, um efeito não correspondia aos esforços. Então tá errado aqui. O verbo tem que concordar com o sujeito, né? Sempre haverá de aparecer aqueles. Ih, mano, se liga aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha isso daqui, moleque. Olha isso daqui. Em regra, o verbo haver, olha só, o verbo haver, quando ele tiver o sentido de existir, ele fica no singular, porque ele é impessoal, certo? Tá bom. Agora, nesse caso, haverá de aparecer, e isso é uma locução verbal. Beleza? E o verbo principal é aparecer, não é o haverá. Porque o haverá está aqui primeiro. O segundo que é o verbo principal. Quando o verbo haver for o principal, aí sim a locução toda tem que ficar no singular. O verbo auxiliar não vai para o plural. Se o verbo haver tiver o sentido de existir e ele for o principal, ele que vai mandar. E todo mundo vai ficar no singular. Mas aqui não, ó. O verbo é o aparecer. Aqueles, ó. Então, sempre haverão de aparecer aqueles, porque isso aqui que é o sujeito, ó. Esse é o sujeito. Tá? Aqueles. Aqueles haverão de aparecer. Sempre haverão de aparecer. Tá? Então tá errado. Como se vê, cabe aos bons princípios ecológicos estimular a salvação da baleia. Da baleia. Estimular a salvação da baleia. Isso. Sempre troca por isso. Isso aqui cabe aos bons princípios ecológicos. Isso daqui, sujeito, é uma oração, aquela resenha braba. Lembra? Ó, oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Tem um sujeito, reduzida, infinitivo.
Olha, que isso aqui dá pra tu tirar a onda. Chegar e falar, pô, isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Eita, pega! É isso. E por isso o verbo aqui, ó, tem que ficar no singular, porque ele está concordando com uma oração. Sempre que o sujeito for oracional, tem que ficar no singular. Toma ali. É essa. Letra D. Chama. Da baleia encalhada em 1960, não restou. Não restou. Aí ele sempre vai meter uma paradinha no meio aqui para te enganar. Não restou senão as postas. As postas. As postas não restaram. Beleza? Valeu, galera. Essa foi mais de boa. É nóis. E aí, galera, beleza? Corrigindo aqui a questão 6, eu marquei a D e realmente aqui ó, a 6 era a D. Bora ver por quê. Ele pedia ó, qual que está plenamente observada a concordância verbal. Olha só, como eu botei, ó, como se vê, cabe aos bons princípios ecológicos estimular a salvação. Olha lá, coloque na ordem direta para facilitar a visão para a concordância. Como se vê, ele repetiu aqui, ó. Ao invés de colocar cabe aos bons princípios ecológicos estimular, troca, né? É isso que ele está sugerindo. Estimular a salvação das baleias, que é um sujeito oracional, cabe aos bons princípios ecológicos. Então, por ser um sujeito oracional aqui, vai ficar no singular. Beleza? Essa é a certa. Agora vamos ver o erro aqui da A. Ó, deveria ficar o dava-se. Realmente, igual eu falei aqui, ó, não era davam-se, era dava-se. Por quê? Porque com o verbo ser, dava-se, com o verbo ser, que verbo ser, né? Um verbo com o ser é um apassivador. Cuidado, ó, apassivador. Nesse caso, ó, dava-se aos trabalhos de poucos e à diversão de muitos uma trégua, núcleo do sujeito, tá? Dava-se uma trégua. Tranquilo? Agora, B. Aos esforços brutais da Jubarte não correspondiam, tava um dião aqui, ó. Mesma coisa, eu acho, ó. Aos esforços brutais da Jubarte não correspondia qualquer efeito. Então, ó, qualquer efeito não correspondia. Então, estava errada ali a concordância. Letra C. Sempre haverão de aparecer aqueles. Olha aí que bacana, ó. Sempre haverão de aparecer, porque aqui é uma locução verbal, mas o aparecer que é o principal, aqueles. Olha isso. Sempre haverão verbo de aparecer, ó, haverão de aparecer aqueles. O verbo haver só não varia quando tem um sentido de existir. Por exemplo, aqui, ó, haverão de aparecer, como é uma locução. Se o verbo haver fosse o principal aqui, ó, e tivesse o sentido de existir, aí o verbo auxiliar aqui de uma locução teria que ficar no singular. Tranquilo? D. Seja sozinho, seja como verbo principal de uma locução, o que não é o caso, pois nessa frase ele é o verbo auxiliar da locução, haverão de aparecer. Oxe, não entendi não. Como é que é? Ah, eu acho que era aqui, pô. Continuava, entendeu? Ó, o verbo... Ah, isso aqui, ó. O verbo haver só não varia quando tem os sentidos de existir, seja sozinho, seja como um verbo principal de uma locução. O que não é o caso, pois nessa frase eu li o verbo auxiliar da locução, haverão de aparecer. Tranquilo? Haverão de aparecer. Agora, aqui, ó. Da baleia encalhada não restaram, senão as postas. Então, bora ver? Da baleia encalhada não restou, não restaram, senão as postas. Tranquilo? Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Um abraço.